Olá, pessoal! Eu sou a professora Rosângela Martins, de Biologia. Vou trazer hoje para vocês 10 questões requeridas pela SEBRASP e também a CESP e o UNB, tá? Para ajudá-los a resolver questões de forma mais eficiente, direta, até mesmo vocês se atualizarem do que vai ser cobrado lá no concurso da SEE, beleza? Então, vê só. Essas 10 questões foram escolhidas de assuntos diversos, mas é uma pequena parte do curso de questões que o NUSO está fazendo, fez, já está oferecendo para vocês, tá? No NUSE Online. Então, acompanha comigo essa resolução. Primeira questão. A primeira questão, ela é de citologia. Então, fique esperto. Eu sei que você é biólogo, pode estar nativa ou não, mas olha os pequenos detalhes que essa questão traz para a gente. Ela mostra para a gente 3 organoides. O primeiro organoide é a mitocôndria. Nós sabemos que ela realiza respiração celular e produção de energia, produção de ATP, né? O número 2, aí você para e faz, olha, será que ela está mostrando para o retículo endoplasmático rugoso? Ou será que a seta está em cima de um ribossomo? Mais adiante, nós vamos ver o que ele está pedindo para a gente. O número 3, ele aponta para um sistema golgiense. Então, a primeira questão diz, a estrutura indicada pelo número 3, então, estou lá no 3, que é Golgi, sistema golgiense. Aquele que faz armazenamento a longo prazo, síntese, a produção dos lisossomos, a produção do acrossomo, a formação da lamela média da parede celular, enfim, Golgi executa vários papéis, tá? E aí ele diz, olha, esse trecho que é Golgi representa o retículo endoplasmático. Pois é, gente, logo de cara, se é para dizer certo ou errado, a resposta já vai ser errado, tá? Então, a primeira questão, eu já vou dizer aqui, ó, que está errado. E ele ainda mais, ele fala que Golgi, isso aí seria Golgi, só que ele diz que é retículo endoplasmático, que além de ser composto por vesículas e tubos intercomunicantes, é bem desenvolvido em células que secretam hormônios esteroides, como as células hepáticas. Bem, esta imagem do retículo endoplasmático rugoso seria interessante, só que ele apontou para o número 3. Então, a primeira questão está errada. Seria uma revisãozinha de organoides na área de citoplasma, não é isso? Então, acompanha comigo agora uma segunda questão, a resolução. Como é que eu vou resolver uma questão dessa? Bem, a segunda questão eu trago para vocês de evolução. Com relação aos processos evolutivos, ele escolhe apenas um, né? Ao processo evolutivo dos organismos vivos, vamos julgar se certo ou errado. Segunda questão. Os conceitos de evolução transformacional e evolução variacional são atribuídos. Transformacional, as transformações observadas ao longo do tempo. Variacional, teve que se variar para poder se adaptar. Respectivamente, as teorias evolucionistas de Darwin e Lamarck, e ambos estabelecem que o processo evolutivo das espécies decorre da sobrevivência e da reprodução entre os organismos com diferentes características. Bem, ele pede, respectivamente, ele pede as características que são passadas na questão, que elas sejam diretamente relacionadas ao evolucionista. E aí ele faz uma troca, tá? Olha só. Lamarck, ele faz aquela parte da adaptação, a sobrevivência através da adaptação, a transformação através do lei do uso e desuso. Só que, a princípio, ele coloca o primeiro evolucionista como sendo Charles Darwin.
Então, aí não houve uma concordância do evolucionista com a ideia proposta na questão. E da reprodução entre os organismos com diferentes características. Quem fala da variabilidade da espécie é Charles Darwin. E na questão ele faz a relação com Lamarck. Então, uma questão tranquila, mas você precisava ter a atenção no que diz respeito a respectivamente, tá? Então, o número 2 também está errada. Vamos para a próxima questão? A terceira questão. Na verdade, é a terceira e a quarta relacionada à anatomia e à fisiologia de órgãos, sistemas que compõem o sistema, a estrutura humana. Julgue os itens. 3. A glândula tireoide, as glândulas suprarrenais e as gônadas são componentes do sistema endócrino. Pessoal, gônadas refere-se às glândulas sexuais, testículos e ovários. E sim, de fato, faz parte da estrutura glandular do sistema endócrino, que também é chamada de glandular. Então, esse item está correto. Certíssimo. 4. No sistema cardiovascular, a pressão arterial ela é maior que a venosa. Pois é, acredite. Nós estamos resolvendo questões diretamente relacionadas ao câncer brásico. Às vezes, ela poderá vir, e elas vieram algumas das simples e diretas, e outras não, tá? Então, dessa forma assim, direta, simples, é bom que você não erre a questão. Observe que ele fala da pressão arterial. E ele já afirma que ela é maior que a pressão venosa. Em um coração, separado em 4 cavidades, sabemos que as cavidades superiores, elas são atriais. As inferiores, elas são ventriculares. O sangue entra no coração pela cavidade superior, pelos átrios. Só que esse sangue que entra no coração, ele vai entrar através de veias. Já as cavidades inferiores, que a gente chama de ventrículos, é o momento em que há um processo sistólico de contração, onde o sangue vai sair. Do lado esquerdo, ele vai sair pela artéria aorta e terá que passar por várias estruturas do corpo, levando seus nutrientes, fazendo todo aquele processo de irrigação. Já o ventrículo direito, o sangue que vai ser expelido sai pela artéria pulmonar, para que ocorra a hematose. Pois é, eu falei saída, a saída para 2 locais que vai precisar de maior impulsão. Sai por artérias. Se sai por artérias, a força da eliminação do sangue, ela se tornará maior que nas veias, que é um local de drenagem, é um local de recolhimento de sangue. Então, de certo, está correto. Se o sangue for arterial, com certeza ele vai estar expelindo, jogando esse sangue para fora. Agora, preste atenção. Não estamos falando ali de sangue arterial. Estamos falando de pressão arterial. Pressão através ou pelas artérias, tá? É sabido que o sangue que sai do ventrículo esquerdo sai pela artéria aorta e ele sai com sangue rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. Ele é arterial. Já o sangue que sai do ventrículo direito, ele sai também através de uma artéria, artéria pulmonar. Só que o sangue é venoso, ele é rico em dióxido de carbono. Beleza? O que ele questiona aqui é a pressão, a propulsão do sangue que vai ser eliminado. É maior que
O sangue que é drenado, recolhido através das veias cavas, a inferior e a cava superior. Recolhimento. A pressão é menor. Então, a terceira e a quarta questão passaram a ser consideradas corretíssimas. Vamos para a nossa quinta questão. A quinta questão tem a ver com um grupo que 2 anos nós estamos lutando pela presença de um vírus, né, que pandemicamente mudou a vida de todos os habitantes da Terra, da espécie, principalmente em relação à espécie humana. E aí ele fala sobre o vírus. Sabemos que o vírus, eles não se enquadram naquela classificação proposta pelos pesquisadores, os taxonomistas, e ele não entra em nenhum grupo, nenhum reino. Ele não faz parte do reino Monera, não faz parte do reino Protista, nem do reino Fungi, Plant, nem muito menos Animalia. Para se ter ideia, os vírus, eles nem celulares são. Realmente ele não apresenta célula. Se ele não apresenta célula, há de convir que ele não tem como metabolizar. Mas ele tem algo que é intrigante. Os vírus, eles apresentam material genético, um código genético de quem é ele, ou da capacidade que ele poderá fazer para continuar existindo. Obviamente que ele é um parasita obrigatório. Ele vai parasitar para poder permanecer existindo, multiplicando o seu código genético. E aí, olha o que a questão diz. Os vírus são organismos subcelulares. Eu entendo que é abaixo de, com ciclo de replicação exclusivamente intracelular, sem nenhum metabolismo ativo, fora da célula hospedeira. De fato, quando os vírus encontram-se fora, eles inclusive são chamados de virion, tá? Só que eles, para permanecer existindo, ou suas características continuarem prevalecendo e se multiplicando, uma célula que será considerada hospedeira terá que replicar, multiplicar ele. Ele tem o seu material genético. Só que essa replicação, essas réplicas de material genético, estas irão acontecer devidamente dentro da célula hospedeira. Então, quando ele fala, eles são exclusivamente, né, seres que precisam, necessitam metabolizar seu material genético. Inclusive, ele tem também ribossomos, que representam o RNA, dentro de uma estrutura viva, que o torne ativo, está correto. Porque fora dele, ele será inerte, considerado virion. E outro ponto interessante na questão, ele diz, olha, a sua replicação, ela só irá acontecer dentro de uma célula, que forçosamente será considerada hospedeira, embora que ela não deseje hospedar. Pois é, na quinta questão, os vírus são organismos com ciclo de replicação exclusivamente intra, sem nenhum metabolismo ativo fora. Então, gente, essa questão ela está corretíssima. Certíssima questão. Vamos para a nossa sexta questão. Veja como ela é objetiva, ela é direta, mas ela está trazendo aqui, ressaltando para vocês, 5 pontos de assunto que está lá no teu edital. A diferença da resolução que está acontecendo aqui agora para o curso de questões que o NUSI fez para vocês é que nós respondemos em uma lousa interativa. Lá a gente pode desenhar, mudar as cores, interagir com vocês automaticamente a cada questão. Então, vamos dar uma olhadinha na sexta questão? Olha para a sexta questão. Uma revisão agora de genética. Mas só que a genética que a gente está falando aí, ela também tem a ver com a
bagagem genética carregada pelas células sexuais. Acompanha. 1 e 2, o número 1, representado pelo heredograma quadrado, que seria masculino, casado com 2, heredograma feminino. Não é que eles tiveram 2 filhos? A primeira é uma filha e ela traz uma característica que chama a atenção pela diferença dos pais. Não apareceu essa característica nos pais, mas apareceu na geração seguinte, que no caso é ela, a garota 5. E, curiosamente, o seu irmão não carregou essa característica, o 6. Aí ele diz que esse 6, filho de 1 e 2, irmão do 5, casou com 7. O 7, tal qual ele, possivelmente casaram e há uma pretensão de gerar uma nova prole, uma seguinte geração. E olha o que ele fala. Com o auxílio do heredograma acima, que ilustra casos de fenilcetonúria em uma família, julgue. Preste atenção. A fenilcetonúria é algo peculiar que possivelmente seja representado por esse achoreamento no 5 e no 8. Só que a questão, ela não está pedindo para que você analise apenas o fenotípico, mas também coloque em prática a parte genotípica. Olha o que ele diz. O DNA mitocondrial do 6 é proveniente do casal 1 e 2. Pois é, gente. Ele diz, olha, o 6 herdou DNA mitocondrial do 1 e do 2. Você acredita que essa questão, ele traz toda uma armação, uma análise genética, mas ele mostra para a gente um processo da embriologia que é bem interessante, que tem a ver com a reprodução sexual, chamada de anfimixia. É quando o espermatozoide consegue vencer a coroa radiada, a membrana pelúcida, e só então ele vai fundir o material genético que ele carrega ao material genético do óvulo. Mas somente a área da célula entra, deixando para trás a peça intermediária, com certeza rica em mitocôndrias. Um conjunto de mitocôndrias, que chama-se de condrioma, juntamente com o flagelo. No interior, encontraremos os centríolos. Pois é, só entra a parte celular sem a parte intermediária e a parte da cauda do flagelo. E a questão, ela fala que o DNA mitocondrial do 6 será proveniente do 1 e do 2. Está errada a questão, por quê? O DNA mitocondrial que o 6 irá herdar será exclusivamente do 2, da mãe. Toda prole, descendentes, herda, na verdade, mitocôndrias maternas. Legal essa sacada, tá? Ele entrou com genética, mas está envolvendo aí reprodução sexual ou sexuada, como queira, juntamente com a parte da fecundação, né? Olha só, e o que é que vai ser herdado? O passado. Então, a sexta questão, ela está errada. Por esse detalhe. Você conseguiu perceber isso, gente? Será que você teve que fazer cruzamentos? Pois é, era desnecessário. Me perderia até tempo, né? Mas vamos seguindo. Sétima questão. Na sétima questão, nós temos agora uma abordagem taxonômica, considerando o sistema de classificação que divide os seres vivos em 5 reinos. Vamos julgar? O reino é a categoria em que se encontra
menor número de indivíduos. Entretanto, o grau de semelhança entre eles é grande, ao contrário do que ocorre em uma espécie. Pessoal, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. O reino é um táxon no qual se reúne uma grande quantidade de representantes daquele grupo que consegue ter inúmeras características de semelhança. Ao contrário da espécie, que cada vez mais vamos afunilando, vamos eliminando possibilidades para chegarmos a algo que é específico. A gente chama de epíteto. Embora tenhamos vários epítetos genéricos, mas de forma unitária, o indivíduo terá o seu próprio epíteto específico. E aí, no entanto, na questão, ele faz o contrário. Ele dá essa característica para os reinos. Não, não. Menor número de indivíduos, de características quase que exclusivas, nós vamos encontrar nas espécies e não nos reinos. Então, a sétima questão está errada. Vamos para a nossa oitava questão. Pois é, gente. Interessante que esse concurso, além de várias outras disciplinas, ele vai abordar integralmente a parte da biologia em todos os seus aspectos, inclusive até a metodologia e a área mais específica, laboratorial, a microscopia, a parte ambiental. E eu trouxe para vocês nessa oitava questão, metodologia. Na verdade, de certa forma, se tirarmos biologia e colocarmos qualquer outra disciplina, você terá praticamente a mesma postura. Observe, mas esta caiu para o grupo 2 de biologia. Com relação à metodologia do ensino de biologia, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de biologia abordaram a prioridade que se dava, abandonaram a prioridade que se dava ao desenvolvimento de competências e habilidades da antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A questão diz que os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de biologia grifa abandonaram a prioridade. Pessoal, para qualquer disciplina, sabe-se que se seguirmos à riscas competências e as habilidades, teremos um objetivo pelo qual todos os parâmetros curriculares, né, todos os nossos itinerários, eles irão verter para o sucesso do crescimento do nosso aluno. Então, não foi abandonado, não. Mas que está sendo obrigado. Que temos o cuidado e a sensibilidade de fazermos a junção das competências e das habilidades para todos os tópicos dos nossos itinerários da ciência da natureza, principalmente no âmbito da biologia, tá? Então, esse abandonar aí, não, não. Está errada a questão. A nona questão. A nona questão. Quanto ao processo de ensino e aprendizagem. Julgue o item. No ensino de biologia, quando os alunos trabalham em grupo, tomando como ponto de partida perguntas cujas respostas têm a ver com problemas do
seu cotidiano, a aprendizagem resultante ela é negativa. Um dos pontos totalmente errado essa questão. Inclusive, até os próprios os currículos propostos em cada concurso não seria diferente no currículo de Pernambuco, que valorizemos todas as experiências que o aluno tem quanto à sua regionalidade. A gente chama de um aprendizado e um ensino multidimensional. Ou seja, eu não vou eliminar, eu vou trazer ele para, de certa forma, aglutinar-se a todo um conteúdo que é ministrado. Eu vou dar sentido e valorizar tudo aquilo que é passado através dos livros para as suas vivências, ou todas as suas vivências, para mostrar para ele que também está inserido naquilo que ele está estudando na sala de aula. Então, essa questão torna-se errada, porque ele diz que trabalhar com o cotidiano, as vivências, é uma aprendizagem com resultado negativo. E está redondamente errado. É uma experiência ímpar e muito positiva, gente. Então, a nona questão está errada. E a nossa 10ª questão, olha que eu escolhi para vocês. Pois é. São os que chamamos de pictogramas. São essas imagens que elas devem mostrar para a gente, sinalizar para a gente posturas, receios que devemos ter quando agimos em alguma área, em algum local. E na área de biologia, principalmente que diz respeito ao laboratório, é bom que o nosso aluno esteja inteirado do significado de cada pictograma desse. É o momento de estudo. Observe que tanto a biologia e a química, elas interagem de forma assim harmoniosa. Então, se o laboratório for separado de química e biologia, mesmo assim requer que usemos pictogramas. Tá? E se ele for um laboratório que seja física, química e biologia, mais ainda. O número 1, gente, é o pictograma que diz, olha, cuidado, porque o que tem ali, possivelmente, é uma substância radioativa. O 2, cuidado, a substância química líquida aí, ela é inflamável. 3, não pode se alimentar no laboratório. Nada disso, tá? O 4, tem radioatividade aí. O 5, substância tóxica, não pode manusear. E o 6, ele está sinalizando o quê? À medida que ocorra qualquer acidente com substância tóxica naquele laboratório, automaticamente você tem que lavar as áreas atingidas com água corrente. Beleza? Então, dá uma olhadinha. Um laboratório é um ambiente potencialmente perigoso. E saber interpretar os pictogramas de alerta presentes em frascos, principalmente em frascos de reagentes e equipamentos presentes nesse ambiente, de fato é fundamental. Para o quê? Para o desenvolvimento adequado das atividades. E evitar problemas, prejuízos, não é isso, gente? Considerando os pictogramas presentes, julgue os itens. E eu escolhi um para vocês. Essa questão ela tinha praticamente 3 itens referente a essa imagem. Então, veja a importância, inclusive, de saber interpretar pictogramas, que são essas imagens. O pictograma representado pelo número 1 indica perigo. Há uma grande possibilidade de contaminação biológica. Esse item está corretíssimo. E aí, pessoal, gostaram? Quer mais? Adquire teu curso online de questões. Além de respondermos, nós fazemos aquela revisãozinha de o conteúdo, deixando você na frente dos seus concorrentes, rumo à efetivação. Concurso Secretaria de Educação de Pernambuco. Até lá, boa sorte!